Meus irmãos, nessa noite nós iremos ouvir a ministração da palavra do Senhor por meio da vida do pastor Luciano, colega, irmão querido, que tenho tido a alegria de poder caminhar nesses últimos tempos. Lá na convenção, essa semana que encerrou-se, estávamos reunidos ali na Igreja Batista Boas Novas, no bairro aqui de Vila Zelina, junto com outros irmãos, outros colegas pastores. E aí, conversando um pouco com o pastor Luciano, ele falou: pastor, eu estou à disposição para servir. Eu falei: que bom, então você vai pregar. E ele aceitou, e o que é bacana é que ele não apenas aceitou, já dei o termo, o texto, falei: ó, é esse o caminho, né? Então, pastor Luciano, obrigado pela disposição do irmão, a alegria do irmão de servir, não apenas aqui. O pastor Luciano, ele é o coordenador, juntamente com a sua esposa, irmã Emanuele, da missão Cristolândia, aqui no estado de São Paulo, alguém que Deus tem usado de uma maneira muito especial para abençoar vidas, resgatar vidas e edificar vidas em Cristo. Então, que Deus te use, pastor, na autoridade do Espírito Santo, que o nosso coração possa estar como um terreno fértil pelo Espírito para receber a palavra, frutificar e gerar frutos para a glória do nosso Deus. Eu queria orar pela tua vida, pedindo que Deus ilumine a tua mente e que a palavra possa produzir esses frutos sobre nós. Vamos orar, Pai. Eu te agradeço pela vida do teu servo, pastor Luciano, sua esposa, seu filho. Quero te agradecer, meu Pai, pela disposição e alegria destes teus filhos de te servir. Que ele possa ser, ó Pai, a tua voz falando ao nosso coração neste exato momento. Que a tua igreja possa ser edificada. Que o reino de Cristo possa ser, ó Pai, propagado por intermédio da vida dele. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo, certos de que a tua palavra é viva e eficaz e ela produzirá, como até aqui ela tem produzido, frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Pois é nesse nome que oramos, agradecidos. Amém. Deus te abençoe, pastor. Obrigado. Graça e paz, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós alegremente aceitamos esse desafio de poder compartilhar um pouco do que o Senhor Jesus Cristo tem nos dado. Mas uma mensagem, ela deve ser pensada conforme o que Deus ele já vem falando ao nosso coração, e assim a gente tenta colocar apenas nos detalhes, em fala, o que já temos seguido. E é isso que eu pretendo nessa noite fazer, com toda simplicidade, mas com a direção do Espírito Santo. Mas também eu quero te desafiar a pensar como está a sua visão referente à obra, o chamado de Deus, como está a sua visão e posição, vocação para o ministério, para servir ao Senhor Jesus Cristo, para se apresentar para esse tempo que nós temos vivido, e tempos difíceis, tempos que nós temos escutado cada dia mais a ausência do amor pela pessoa, o cuidado com outras áreas, com a natureza, com o animal, e deve ser sim cuidado. Mas e nós? Como nós temos nos cuidado? Qual é a visão da vida do ser humano para com Deus também? Então o texto que está em João capítulo 17, versículo 1 ao versículo 10, e vai ser projetado aí também. Acho que a versão vai estar um pouco diferente, mas diz o seguinte: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ela conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contudo, contigo mesmo, como a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus? Tu nos confiaste, e ele tem guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti,
porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam, e verdadeiramente reconhecem que saí de ti, e creram que tu me enviaste, e por eles que eu oro. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Aqui o contexto que Jesus está apresentando essa oração, que João destaca essa oração, ela vem depois que Jesus Cristo, ele traz alguns apontamentos para os seus discípulos. Ele comunica aos seus discípulos que ele seria glorificado. E o sentido é que ele seria crucificado, mas ele traz uma direção importante para os seus discípulos. Ele seria crucificado, ele passaria e padeceria por muitas dores, mas isso teria um propósito, isso teria um objetivo. E às vezes nós tentamos relutar com as coisas e o projeto de Deus, quando Deus determina algo, quando Deus projeta algo para nossas vidas e quando começa a ter alguns incômodos. E aqui Jesus está entendendo, e eu gosto muito desse momento quando Jesus está ali, ele diz, orando, já prestes a ser crucificado, ele diz: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Essa é a posição de Jesus Cristo diante de algo que nós sabemos que seria muito incômodo em sua vida, e principalmente por ser o momento a qual ele seria glorificado, seria apresentado ali em cruz. Mas Jesus Cristo ainda diz: mas que não seja feito a minha vontade, mas que seja feito a vontade do Senhor. Quantas vezes nós tentamos relutar quando Deus está projetando, fazendo algo, e geralmente o incômodo inicial, porque nós precisamos também nos readequar, nós precisamos aprender, desaprender muitas coisas para que possamos novamente voltar à direção que o Senhor Jesus Cristo tem. E aqui nesse contexto, capítulo 16, ele vem trabalhar sobre isso, informando aos seus discípulos que ele estaria sendo crucificado, mas que eles não se preocupassem, porque ele ressuscitaria. Mas ressuscitando também, ele venceria o mundo. Então os discípulos deveriam entender isso com alegria. E o olhar dos discípulos está sendo preparado então para entender. Mas Jesus também diz o seguinte: mas quando eu for, eu vou enviar o Consolador. Então eles não estariam sozinhos. Isso nos faz então pensar: Jesus tem nos chamado para a sua grande obra, tem colocado em nós grandes desafios, mas nós não estamos sozinhos. E quero ainda pensar e ainda projetar um pouco mais ainda sobre o que eu entendi e tem falado sobre esse texto ao nosso coração. Que além do que nós vamos fazer, não é pela nossa força, não é pelas nossas habilidades, mas é o que o Senhor Jesus Cristo já está fazendo dentro do nosso coração. Aí sim, Ele usa tudo o que nós temos. Ele usa as nossas habilidades e Ele faz o seu propósito, a sua vontade a acontecer. Aqui, a dor é necessária. E Jesus informa aos seus discípulos, porque o propósito valia a pena. Pois qualquer sofrimento traria redenção de muitas vidas. E aí eu não quero usar essa palavra de todas as vidas, porque a palavra do texto, e aí o próprio texto vai dizer que alguns eram dados por Deus e eram deles, mas alguns não seriam do Senhor. E Jesus Cristo também, ele traz isso, que dentre os seus discípulos, um não era filho dele, um não fazia parte com ele. Então nós precisamos observar aqui que o propósito de Deus iria se cumprir. Todos os que o Senhor Jesus Cristo tinha dado ao Senhor Jesus Cristo, eles seriam alcançados. O projeto de Deus seria realizado. Então, em sua oração, agora Jesus demonstra que ele glorificava a Deus. E ele apresenta em 3 pontos interessantes. Ele glorificava quando ele estava com Deus. Ele glorificava também quando, na sua vida, ele nasceu sem pecado, sem falhas, sem erros. Ele glorificou a Deus. E também ele está na sua oração apresentando que no seu ministério ele também glorificou ao Senhor Deus. Então isso nos conduz a que a nossa vida, em toda ela, em toda a sua dimensão, ela deve ser projetada para que nós possamos fazer da nossa vida um reflexo da glória do Senhor Jesus Cristo. Que as nossas atitudes, que a maneira como vamos lidar com tudo, com todas as coisas, elas devem glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu tentei aqui separar um pouquinho, mas é quase impossível dizer isso. É pensar que a vida, ela separa-se do ministério. Mas eu só quis colocar o seguinte, que Jesus estava mostrando para aquela geração que em vida ele não pecou. Que ele está mostrando também para a sua geração e para a nossa e a todo o tempo, que também no seu ministério ele não teve falhas. Mas o cristão, ele não tem como desassociar a sua vida com o seu ministério. Não dá para que eu seja um ministro, uma pessoa que tenha vida, no sentido, demonstre uma vida com Deus, mas dentro do seu lar seja diferente, seja a ausência e a presença do Senhor. E aqui algumas palavras que esse texto me fez, me chamaram a atenção e se destacaram. Porque em todo momento, Jesus está apresentando aos seus discípulos, e a oração de que João está escutando, está presenciando, está participando aqui, ela está dizendo o seguinte: paras, oftálmico e doxaxon. Eu não sou bom no grego, mas ele diz o seguinte: levantar o olho para adorar, para glorificar a Deus. E aqui ele quer dizer o seguinte, que Jesus levanta os seus olhos, ele olha para cima para glorificar a Deus. E aqui o termo aqui que é oftálmico, é referente a uma palavra que depois vai dar para o que nós entendemos hoje, a profissão do oftalmologista, que é aquela pessoa, quando nós precisamos, tem alguns incômodos, ou precisamos fazer algum check-up, e aí chegamos nesse profissional, ele pinga algumas gotinhas que já nos trazem algum incômodo, mas aí ele começa a dizer o seguinte: por favor, coloque o seu olho aqui, olhe para a direita, olhe para a esquerda, para cima, para baixo, mas aí tenha cuidado quando ele falar, olhe para frente, porque certamente vai ter uma luz bem forte nesse momento, já para ver se nós temos um reflexo, uma boa observação. E aqui Jesus está demonstrando que ele levanta os seus olhos, ele leva os seus olhos, e essa é a posição que me chamou muita atenção, porque quando nós queremos glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós queremos glorificar a Deus, nós precisamos entender aonde que está a posição de Deus, aonde nós também estamos. A posição de adorar a Deus, ou seja, dessa reverência, entender que o Senhor está acima do que nós entendemos, do que nós pensamos. E aqui, quem está relatando isso? É o apóstolo que é considerado o amigo de Jesus Cristo. É o apóstolo que é lembrado aqui, aquele que se reclina ao peito de Jesus Cristo. E ele traz aqui um detalhe, ele faz uma observação detalhada, muito próximo de alguém que estava andando com Jesus Cristo. Alguém que estava vivendo ao lado de Jesus Cristo. Alguém que estava observando os detalhes da palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso também me chamou a atenção. Como nós estamos referente a essa característica? Se falasse de nós, ou se nós fôssemos escrever de nós mesmos, como o apóstolo João escreve, e aí o texto vem endereçado, esse livro de João, à autoria dele mesmo. Nós seríamos alguém muito próximo de Jesus Cristo, alguém que estaríamos ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo, alguém que estaríamos vivendo sempre ao lado de Jesus Cristo, nós teríamos deixado todas as coisas para servir ao Senhor Jesus Cristo, nós estaríamos em todos os ambientes aonde o Senhor Jesus Cristo, e mesmo quando fôssemos desafiados a ir embora, nós ainda permaneceríamos, porque só, e aí a palavra do servo, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós precisamos permanecer na presença do Senhor Jesus Cristo. Então João, capítulo 13, versículo 23, ele fala, o discípulo que Jesus amava e estava reclinado no peito de Jesus. Como então seria essa descrição sobre nós? Jesus então levanta os seus olhos e ele diz, glorifica ao teu filho, para que o teu filho te glorifique. Glorificar a Jesus Cristo, se os irmãos forem observar, é que Jesus estava ciente que ele seria crucificado. Às vezes nós queremos relutar com esse propósito do Senhor Jesus Cristo, de Deus, e podemos ter os nossos argumentos, mas quando nós entendemos, Senhor, que seja feita a vontade do Senhor, ainda que isso me doa,
ainda que me custe muito, ainda que para mim me gere nesse momento, talvez nessa realidade, nessa circunstância, dores que venham ser incômodas em minha vida. Mas eu prefiro que seja feita a vontade do Senhor. Eu preciso que o propósito do Senhor se cumpra em mim. E aí ele diz o seguinte: então eu te glorificarei na terra. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. A cruz era a forma de Jesus mostrar que ele estava disposto a seguir ao Senhor, ao seu Pai. Estava disposto a seguir a Deus, a obedecer à vontade e o propósito de Deus. A cruz é a marca da nossa história, porque através da cruz, ou seja, através da vida de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo, nós podemos nos aproximar novamente de Deus. Devemos então olhar, irmãos, não para qualquer lugar, mas não para qualquer lugar, mas levantar os olhos para quem está acima de todos. E é isso que Jesus está demonstrando para nós. Não é olhar por olhar ou para qualquer lugar. Nós devemos olhar para quem está acima de nós, acima de todos, acima de qualquer circunstância. E o Salmo 121, versículo 1 e 2 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui, essa demonstração de Jesus Cristo se colocando, e João relatando esse fato, que Jesus Cristo está olhando para Deus. Ele não está olhando para a circunstância, mesmo que tudo pudesse trazer pavor e temor no seu coração, mas o seu olhar estava para Deus. E aqui nós precisamos lembrar que nossos olhos devem ser voltados para as coisas do Senhor, para o propósito de Deus, para o que Deus está fazendo, para a vontade soberana de Deus. E é essa vontade soberana de Deus que vai dar norte para as próximas decisões que eu e você iremos tomar. Então, a palavra doxazon significa tornar ou estimar glorioso em ampla visão. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E é Ele que nós devemos fazer com que as pessoas possam enxergar. E para que nós possamos fazer e mostrar e demonstrar, nós precisamos ter uma visão de reino do Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos ter uma visão do reino do Senhor Jesus Cristo, eu não posso estar num buraco, eu não posso estar no local abaixo, mesmo se eu estiver. Eu preciso levantar os meus olhos e mostrar que o Senhor Deus está no controle de tudo. Então, devemos e seremos desafiados a assumir a nossa posição e a nossa vocação em Cristo. O tema dessa noite é: nossa posição e vocação deve ser focada em Cristo. Nós precisamos, em tudo que vamos fazer, definir, decidir, focar os nossos olhos em Cristo. E a vocação é um dom recebido de Deus, escolhido de forma particular para cada um. Nós recebemos, e aí a palavra do Senhor vão destacar diferentes dons. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela quando se junta, nós conseguimos ver a manifestação desses dons na casa do Senhor Jesus Cristo. Nós conseguimos então entender, e a importância quando Paulo orienta os seus discípulos: não deixe de congregar como é costume de muitos. Hoje nós temos a tecnologia, hoje nós temos meios e caminhos, nós podemos assistir depois, mas me respondam, como que você olha? Como que você poderia exercer os seus dons e talentos, assistindo talvez a mensagem no outro momento? Ela serve para se edificar, para nós aprendermos mais. Mas, irmãos, cristão precisa se relacionar, precisa se aquecer, precisa andar junto, precisa chorar, precisa se alegrar também junto, precisa viver. E então não tem como, ou seja, fazermos isso se nós não congregarmos, se nós não colocarmos isso como uma meta para a nossa vida, de andar junto com o Senhor Jesus Cristo, aonde que vidas vão ser alcançadas e estabelecidas. Então a vocação é um dom recebido de Deus, escolhido de forma particular para cada um, cuja realização vai além da capacidade humana, mas concretiza
graças à capacidade que Ele em nós efetiva. Não diz respeito a um projeto, mas sobre uma profunda convicção de propósito. Por exemplo, você pode ter assumido uma função na igreja, você pode ter assumido uma responsabilidade, e depois você deixou. Então, você pode ter exercido com muita maestria, e depois você abandonou. E agora eu vou fazer outra área na minha vida. Você pode ter desempenhado, mas eu me pergunto, será que foi realmente uma convicção de propósito? Será que foi um dom que foi dado por Deus para aquela área? Porque eu posso dizer para vocês, hoje eu estou numa função, amanhã eu posso exercer outra função. Mas uma coisa que não vai sair de mim, e eu tenho convicção disso, é a vocação do Senhor Jesus Cristo. Então eu vou exercer o chamado do Senhor Jesus Cristo em outras áreas. Você irá exercer o chamado do Senhor Jesus Cristo em outras áreas. Então é isso que é o chamado do Senhor, porque lá em Romanos capítulo 11, versículo 29, diz que porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A quem Deus ofertou, a quem Deus presenteou para que pudesse exercer na casa do Senhor, para que pudesse ser instrumento de bênção na casa do Senhor, ele é irrevogável. Agora também não é para todas as pessoas. E aí, aqui em 1 Coríntios capítulo 1, 26, faz uma seleção dessas pessoas que vão receber. Irmãos, reparai, pois, na sua vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não foram essas pessoas que foram chamadas, alguns foram. Ele chamou aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo, aquele que faz parte do projeto do Senhor Jesus Cristo. Esse a ele chamou, e quando ele recebe essa vocação do Senhor, quando ele recebe essa incumbência do Senhor Jesus Cristo, quando ele faz parte do projeto do Senhor Jesus Cristo, por isso que eu gosto de lembrar que o cristão, ele tem um chamado, ele é vocacionado para exercer a obra do Senhor Jesus Cristo. E quando ele é vocacionado, ele recebe os dons do Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos exercer a obra que Ele mesmo colocou em nós. Então temos muitas pessoas hoje falando sobre o reino de Deus. Tem muitas pessoas falando sobre vida de Deus, coisas de Deus, mas não sabem, às vezes ouviram falar, ou aprenderam de alguém que vive e que anda na presença de Deus. Nós lembramos aquelas pessoas que estavam ali quando Paulo e eles foram expulsar em nome de Paulo, em nome de Jesus Cristo, mas eles não eram do propósito, do projeto de Deus. E ali foram envergonhados. Tem um provérbio árabe que diz o seguinte, que ele traz uma exemplificação de 4 homens. E o primeiro é aquele que não sabe, e também não sabe que não sabe. A este é chamado de tolo, e esse você deve se afastar dele. Ele não sabe e também não tem consciência de que não sabe. Esse é bom que a gente se afaste dele. Agora o segundo, ele é aquele que não sabe, mas ele sabe que não sabe. Ele sabe que tem limitações, ele sabe que tem dificuldades. E esse é uma pessoa simples, e essas pessoas nós devemos ajudar. Essas pessoas nós devemos auxiliar. O terceiro é aquele que sabe e não sabe que sabe. Essa pessoa está dormindo e ela precisa ser acordada. Ela tem capacidade, ela tem habilidade, ela recebeu ao longo do tempo, ela já viveu na casa do Senhor e sabe fazer tantas coisas, mas às vezes ela se porta como quem não sabe fazer. Ela tem medo de assumir responsabilidades, ela tem medo de se voluntariar para a área. Essa pessoa, a gente às vezes precisa andar do lado dela e acordá-la. Precisamos cumprir o chamado e o propósito de Deus. Mas existe a quarta pessoa, e o quarto é o seguinte, é aquele que sabe, e sabe que sabe. A este, nós devemos segui-lo. Uma pessoa convicta de onde está indo, se é o céu que nós estamos indo,
E aí Paulo, sejam o quê? Meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está apontando, ele sabia, ele tinha convicção do seu chamado e ele tinha convicção do propósito de Deus. E quando ele está terminando a sua carreira, ele diz, olha, eu cumpri o meu propósito, eu guardei a minha fé. Eu corri a carreira, né, que foi proposta para mim, e eu guardei a minha fé. A esses homens, essas mulheres, que têm convicção, que sabem, e sabem que sabem, a estes nós devemos seguir, porque eles sabem o caminho que o Senhor. Então Jesus glorificou a Deus, porque os seus olhos estavam em Deus. Jesus glorificou o Senhor Deus, porque os seus olhos estavam em Deus. E esse texto, ele caminha muito junto com Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em sua oração, Jesus glorifica a Deus, junto a Deus e a sua vida em seu ministério. Ele apresenta que ele está orando e dizendo: olha, Senhor, eu te glorifiquei quando eu estava junto. Eu glorifiquei o Senhor com a minha vida, com a maneira de viver, foi exemplar. E eu glorifiquei também em meu ministério. Agora, vamos lembrar, Satanás estava também na presença de Deus, mas não o glorificou como Deus, não o exaltou. E na presença de Deus, quis ser e se tornar igual a Deus. Jesus estava na presença de Deus, mas não quis ser, e mesmo sendo Deus, se esvaziou da sua glória, obedecendo à vontade e propósito de Deus. Ele já era Deus, mas não considerou-se ser igual a Deus. Jesus era homem e ainda assim se humilhou, obedecendo à morte e morte de cruz. Ele coloca aqui duas observações interessantes. Ele era Deus e se esvazia da sua glória. Mas ele era homem também, e mesmo assim se humilha. Quando nós olhamos para nós mesmos, para as nossas falhas, debilidades, fraquezas, e quando nós olhamos para o nosso histórico, quantas coisas de errado nós fizemos, Jesus está dizendo que mesmo sendo humano, ainda assim, ele se humilhou. Ao ponto maior que nós podemos entender. Então, irmãos, a nossa posição e a nossa vocação deve estar em olhar para Cristo. A nossa posição e a nossa vocação deve estar em esperar as coisas que o Senhor Jesus Cristo deseja e espera que nós possamos fazer. E o versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E aí Paulo exemplarmente diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nossa atitude deve ser seguir aos passos de Jesus Cristo. Precisamos olhar para a maneira que Jesus lidou como sendo Deus, homem e no seu ministério. Nós hoje temos o privilégio, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós deixamos de ser criatura, passamos a nos tornar filhos de Deus. Nós deixamos de ser escravos, agora nós somos servos. Agora nós não tínhamos um nome, agora Deus nos deu um nome, uma identidade, nos trouxe uma nova nacionalidade. Deus restaurou a nossa vida, mas isso não é para que nós possamos nos orgulhar, pelo contrário, isso é para mostrar que ainda assim, como Jesus Cristo se humilhou, nós também devemos nos humilhar. Não é quando eu olho para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, e nós temos muito escutado nesse tempo discursos de cristãos que tentam viver aí um padrão de vida cristã, mas desapontando aquele que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque o nosso olhar deve ser o olhar que Jesus Cristo deseja. O olhar de Jesus Cristo é que Ele se entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O nosso olhar é que ainda existem pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E nós estamos estabelecidos no nosso trabalho, na nossa escola, estamos estabelecidos no nosso contexto familiar, como nós estamos escutando o irmão orar. Ainda ele tem pessoas em sua família que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Mas ele está levantando os seus olhos para o Senhor, porque o Senhor pode, o Espírito Santo pode trazer o coração dessas vidas a conhecer e a experimentar a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, nossa posição e a nossa vocação deve estar para olhar para o Senhor Jesus Cristo, e a nossa atitude, meus irmãos, deve ser a mesma que Jesus Cristo teve. Atitude de adoração ao Senhor. Precisamos olhar para a maneira como Jesus Cristo lidou com tudo isso. De qualquer visão das coisas de Deus deve ser vista aonde Deus está. Qualquer coisa que vamos fazer, a nossa visão, ela deve ser projetada pelo olhar de Deus e não pelo nosso. Isso que me faz então pensar, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Jesus Cristo estava mostrando para os seus discípulos, e João ali atento às coisas que Jesus fazia, e nesse momento, João está escrevendo, João está observando que Jesus estava levantando os seus olhos para Deus, porque mesmo que pareça ser o fim, mesmo que pareça que seriam momentos de dificuldade e adversidade, mas ele tinha a convicção que Deus estava no controle de todas as coisas. Isso me lembrou, quando eu estava estudando esse texto, sobre Jó. Jó, lá em capítulo 14, versículo 7, ele diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renova, e não cessarão os seus frutos. Mesmo quando pareça, e aí por isso que eu falei com os irmãos, a nossa visão não deve ser da nossa realidade, da minha e da sua realidade. A nossa visão sobre Deus não deve ser sobre as coisas que eu e você pode enxergar, pegar, tocar, comprar. Geralmente, eu gosto muito de brincar com isso. Quando você está doente ou com a dor de cabeça, qual é a primeira coisa que você faz? Olhar para a realidade que você pode comprar um remédio para dor de cabeça? Ou você ora primeiro? Ou você levanta os seus olhos para o Senhor e pede ao Senhor para te ajudar? É um desafio que deve ser feito todos os dias. E se Jesus quis falar que não vai ser por essa forma que você pode comprar o remédio, glória a Deus, Ele não deixou de te atender. Mas nós precisamos desafiar a nossa vida para sempre estar olhando para o Senhor, em cada circunstância. Geralmente a gente chama e clama o nome do Senhor quando possivelmente a gente vai bater no carro, ou alguma circunstância adversa. Mas será que nós fazemos isso em todos os momentos? João estava atento a todas as atitudes que Jesus, e era aquela pessoa tão próxima, que é aquele considerado, aquele amigo do peito de Jesus Cristo, aquele que reclina o seu rosto no peito de Jesus Cristo. A visão que você tem dos altos determina a forma como você viverá e se renovará também. Jó estava dizendo: ainda há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renova. Não cessarão os seus frutos. O relato de Jó, aqui todos nós conhecemos, é aquele que perde sua propriedade, perde os seus animais, perde os seus filhos. Tem um grupo de amigos ali que não estão contribuindo no seu momento de dificuldade, mas ainda ele entende que se Deus está o mantendo em pé, ainda há esperança ainda. Que ainda há condições de que nada, através do nada, cresça-se novamente, através do que existiu, do que ficou ali, ainda cresça, ainda dê frutos. A visão que você tem dos altos também te impedirá. E aí é o que faz a gente poder pensar, porém, a mesma visão que você tem dos altos te impedirá de que você possa cumprir o seu propósito e exercer a sua vocação. Para isso, a gente pode pensar o seguinte, irmãos: falta de oração traz limitação da visão do Senhor Deus. A gente vai lidando a nossa vida no automático. A ideia do carro automático que você engata ali e vai seguindo. Quando você precisa dar uma parada, uma brecada, você pisa no freio e acelera novamente e assim vai. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que nós não podemos viver nesse automático.
nós precisamos parar e dar o tempo necessário para que nós possamos nos projetar. E isso precisa da visão de Deus. Isso precisa de um relacionamento com Deus. Isso precisa ser alguém que é íntimo com Deus. Alguém que está observando as coisas. Quando a palavra do Senhor diz que nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo, é porque nós lemos a palavra de Deus e nós sabemos o que está no seu livro, o que Ele escreveu. Mas nós também sabemos, porque nós temos um relacionamento de buscar a presença de Deus, de se alimentar da presença de Deus. Aqui o apóstolo está relatando a sua experiência e ele observa como Jesus estava orando. Um ensinamento que um discípulo está absorvendo do seu mestre, para olhar e levantar os seus olhos em um momento de dificuldade e adversidade. Então, falta de oração limita a nossa visão. Em Ezequiel, e eu não quero aqui falar que Ezequiel não teve uma visão, que não era um homem de oração, mas o anjo do Senhor leva Ezequiel, e aí ele chega ali no vale de ossos secos, e ele pergunta: o que você vê? Ossos. Mas agora vamos pensar de uma outra forma. Deus estava olhando para outra perspectiva, e Deus está olhando sobre o trono da graça, e sabe o que Deus está vendo? Vida. Por mais que nós possamos olhar e enxergar ali um monte de ossos, talvez pessoas que tenham morrido, Deus, o soberano, que conhece todas as coisas, que é onipotente, onisciente, onipresente, que tem todo o poder, Ele está enxergando vida. E aí sabe o que Ele diz? Profetiza. Quando nós não conseguimos enxergar pela nossa ótica, nós precisamos entender que nós temos um Deus que é soberano, um Deus que tem toda a capacidade de reverter todas as coisas. E isso nos leva então a pensar: eu preciso levar os meus olhos para os montes, acima da minha realidade, acima da minha perspectiva, aonde está a presença de Deus, aonde o Senhor está olhando por cada um de nós. E aí sim, com convicção, eu preciso profetizar. E aí Hebreus capítulo 11, versículo 1, não é pelo que eu estou vendo, e não é isso que a fé é desafiada, não é isso que eu e você somos desafiados, não, mas é porque nós cremos, é a fé que vai produzir em nós, ou seja, o despertamento, e nós vamos conseguir enxergar e projetar o que Deus deseja. Por isso nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo, por isso eu e você, meus irmãos, nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo, porque nós passamos a olhar, a enxergar as coisas, não com a minha e com a sua visão, não da forma como talvez poderíamos resolver as coisas. E como é bom, às vezes nós deixamos: Senhor, eu não posso resolver. Quando eu tenho consciência, quando eu sei que não sei. Sabe, quando eu tenho consciência de que eu não sei algumas coisas, que eu não tenho essa habilidade, mas eu busco elas no Senhor. Mas quando eu sei, que eu sei, e eu ajo e mantenho a minha vida numa projeção de que alguém que está consciente que Deus está comigo, que o Espírito Santo, que eu tenho dons e talentos em minha vida, então eu posso chegar, então eu posso avançar, então eu posso alcançar as coisas que o Senhor... E aqui, nesse momento, o Senhor Deus fala para o profeta: profetiza. Sabe, na sua família, você tem a visão de Deus para resolver as coisas que precisam? Aí essa palavra eu quero desafiar a você: profetiza. Diga para o que talvez possa ser impossível, que parece ser irreal. Comece a dizer que Jesus pode mudar a sua família. Comece a dizer que você crê na mudança, na transformação, na reconciliação da sua família para com Deus. Se você tem filhos, pessoas que se afastaram do Senhor Jesus Cristo, comece a profetizar. Comece a liberar palavras de bênção. Comece a dizer, ou seja, com o olhar que você está tendo, com o olhar que Jó estava tendo, ainda que a figueira, aqui ele está relatando, ainda assim que for cortada a árvore, for cortada, ela se renovará e não cessarão os seus frutos. Quando você olha nas ruas, meus irmãos, quando você olha e vê vidas, de que forma você tem enxergado? No seu condomínio, aonde você está? Na sua casa, no seu apartamento? Como que você tem enxergado? E aí nós temos, todos os dias que eu venho aqui, é a mesma oração. E eu acho interessante isso. Nós ainda não estamos vendo.
Talvez algumas pessoas já estão aparecendo, mas você tem orado com fé, a sua visão está de que essas pessoas que você tem projetado, elas estarão aqui adorando ao nome do Senhor? Se você tem a visão do reino de Deus, se você tem convicção que o Senhor Jesus Cristo está transformando e vai restaurar vidas, então você pode orar e profetizar e dizer: olha, eu creio, eu tenho certeza, eu tenho convicção, porque eu sei, os meus olhos não estão nas minhas limitações, os meus olhos estão no alto, aonde o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu só preciso profetizar. E aí, sim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu fiz aqui uma pergunta, esses dias eu estava assistindo o comissionamento do líder de jovens, também estava vendo aqui a nossa ministra de música, pastor, você que é líder, você que é membro dessa igreja, como está a sua visão diante da realidade que foi te apresentada? Eu achei interessante que ele falou que Deus estava mostrando a ele que ele precisava fazer algo. Agora eu quero desafiar a vocês, certa vez, um homem de Deus chamado John Wesley, ele falou o seguinte, ele tinha uma visão de Deus, e não, ou seja, uma visão limitada, mas uma visão de alguém que enxergava que Deus iria agir e fazer. E ele diz o seguinte: me dá 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão Deus, e eu abalarei o mundo. A visão nossa determina aonde que nós iremos realizar o projeto e a proposta de Deus, aonde está a nossa vocação. A visão que nós temos de Deus vai fazer com que as coisas possam mudar e nós possamos ser esse agente de transformação aonde nós estamos. No meu departamento, na minha liderança, nas pessoas que estão ao meu redor, eu irei influenciar. E aqui John Wesley está dizendo, me dá só 100 homens que tenham medo do pecado, que temam o pecado, que não desejam nada mais do que Deus, e eu vou abalar o mundo. Nós temos que ter uma visão de que Deus transforma. Irmãos, eu tinha falado para o pastor que eu vou quebrar uma estrutura aqui. Eu não vou fazer a conclusão. Eu quero convidar eu e você a nós fazermos essa conclusão dessa mensagem, cantando, adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um hino 579 que diz o seguinte: olhando para Cristo. Aí no estribilho dele diz o seguinte: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto, soberano galardão, de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor. Eu quero te desafiar aqui essa mensagem, que o Espírito Santo conclua essa mensagem no seu coração. Que o Espírito Santo fale com você nessa semana, diante de todas as circunstâncias que você tem. Se você estiver cantando, talvez voltando alguns anos atrás da nossa história, e voltando e projetando, ou seja, com uma letra tão maravilhosa, tão abençoada, olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto o soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor. Sempre será olhando para Jesus Cristo. Sempre será os nossos olhos ao autor e consumador da fé. Agradeço a Deus pela oportunidade. O pastor vai orar e nós vamos cantar essa conclusão de mensagem. Eu convido você a cantar com toda a autoridade do Senhor Jesus Cristo para mudar a visão do seu coração, como eu estou fazendo com o meu, para que seja por olhar para Jesus Cristo. Não as minhas limitações, mas o poder do Senhor que opera em mim e você. Cantemos. Vamos ficar em pé, queridos, e cantar com todo fervor este hino, olhando para Cristo.